Pessoal, graça e paz. Essa pergunta aqui, rapaz, quase que me deixa louco. No domingo à noite, quando eu entrei lá no Face e vi a Renata manda essa pergunta, a nossa querida irmã Renata, sobre paranormalidade. Ela pergunta se isso existe, né? Se essas ações existem de paranormalidade. Renata, eu vou começar logo dizendo a resposta para ti, porque nas escrituras é bem claro. Paranormalidade existe sim, não há nenhuma discussão de a gente não querer acreditar na existência dessas ações, dessas manifestações paranormais mediante ao ser humano. Agora o que acontece? A Bíblia vai dar algumas dicas, não digo nem dicas, mas ordens mesmo de Deus em relação a essas práticas. E eu vou ler logo um texto bíblico em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9, para depois a gente discorrer sobre esse assunto. São vários textos que falam sobre isso, mas eu escolhi esse porque eu achei um dos mais claros possíveis. Diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os mortos, ou consulte os espíritos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Então, esse é um texto no livro de Deuteronômio que fala sobre essas práticas. Se a gente pensar em paranormalidade nos dias atuais, o que a gente vê? É só em qualquer centro de grandes cidades que você vai ver aquelas placas de esoterismo. Na verdade, o esoterismo é a mesma coisa que o ocultismo passado. É a tentativa de adivinhar, a clarividência, que é o que? Aquela questão, no caso dos espíritas, do médium, né, de conversar com espíritos que já se foram, a consulta aos mortos. Tudo isso, diante de Deus e aos olhos de Deus, como trata aqui em Deuteronômio, é abominável. Então, a resposta é, sim, existe. Por quê? Você acha que Deus, por acaso em sua palavra, iria se preocupar em abominar, iria se preocupar em dizer detalhadamente tudo isso e dizer que ele é contra, que ele não quer que o seu povo pratique isso, se isso não existisse? Então a gente percebe que isso existe pela própria preocupação das escrituras de repugnar, de abominar essas práticas. Então são práticas existentes e que já vêm desde os tempos bíblicos. Agora o que acontece? A preocupação não é nem saber, Renata, se existe paranormalidade ou se não existe. Porque mediante a Bíblia a gente já viu que existe. Então a gente só tem que aceitar que existe esse poder que é manifestado e que o ser humano é um canal que esses poderes se manifestam. Certo? Então existe sim, não tem preocupação em responder se existe ou não, porque na verdade existe. A minha preocupação, e que eu queria me deter aqui nesse tema, era no seguinte: era de que quando essas coisas ocorrem, quando há manifestações paranormais, seja dentro de igreja, ou num programa, ou na rua, ou num centro espírita, onde quer que seja, quando existem essas manifestações, essas ações paranormais, a minha preocupação é em que a gente saiba de que fonte vem essa manifestação, se é uma fonte maligna, de espíritos malignos, ou se é o Espírito de Deus que está se manifestando naquele momento, naquele local. Então a nossa maior preocupação deve ser essa, certo? E aí a gente vê nas escrituras, na própria Bíblia, alguns momentos em que houveram essas manifestações de um poder sobrenatural. Porque a paranormalidade nada mais é do que essa manifestação de poderes que não são humanos. São poderes sobrenaturais, digamos na linguagem popular, que vêm do além. A Bíblia vai contar em Atos, por exemplo, no capítulo 16, a história de uma moça, de uma jovem que o apóstolo Paulo expulsa dela um espírito de adivinhação. Então essa moça tinha esse espírito, ela realmente adivinhava as coisas. Uma pergunta que pode vir a gente é: então, quer dizer que esses espíritos malignos eles podem adivinhar? A Bíblia ela não escava muito nesse sentido, ela não se preocupa muito em explicar se pode ou se não pode. O fato é que está escrito que ela tinha esse espírito de adivinhação, então ela adivinhava sim, mas
não é algo bom aos olhos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo foi lá e disse: saia dela, e imediatamente aquele espírito saiu. Então toda vez que a gente vê esses efeitos de adivinhações ou médiums tentando consultar os mortos ou espíritos, nós vemos que é repugnado, é reprovado por Deus nas Escrituras. Por outro lado, nós vemos manifestações de poder sobrenatural quando Pedro passava e curava as pessoas. Só que a diferença é que Pedro, ele sabia que aquele poder não vinha dele, mas sabia de onde vinha. E ele mesmo fala quando havia as curas, você pode ver em Atos capítulo 3, nas curas de Pedro, ele vai dizer: isso não vem de mim. E aí ele diz que é de Deus. Já em Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19, você vai ver também o apóstolo Paulo dizendo que todas as manifestações de poder sobrenatural na vida dele vinham de Jesus Cristo, vinham do Senhor, vinham do Espírito Santo, vinham de Deus. Ele vai explicar isso bem claramente. Agora, quando nós vemos, por exemplo, Deuteronômio, pessoas adivinhando, pessoas consultando mortos, nós entendemos que Deus abomina isso. Então a resposta é: existe paranormalidade? Existe. É possível alguém adivinhar? É possível. É possível alguém consultar os mortos e falar com espíritos? É possível. Agora, nós sabemos que quando alguém fala com os mortos, nós sabemos que o diabo, pelas Escrituras, Deus deixou bem claro que ele pode se transformar até em anjo de luz. Então é bem provável que essas pessoas estão sendo reprovadas por Deus pelo fato de estarem consultando os mortos, mas de estarem se comunicando com demônios ordenados por Satanás. Por isso não é aprovado por Deus a questão do uso desses poderes, certo? Só excesso, né, é uma exceção no caso de que seja uma manifestação do próprio Espírito de Deus. E aí é muito fácil a gente olhar nas Escrituras e perceber quando isso é algo maligno ou quando vem de Deus. Eu já dei alguns textos aqui, mas vocês podem ver outros textos que falam sobre essa questão, tá? Então eu espero ter respondido a pergunta da Renata, aí, que ela possa ter entendido que existe sim, mas que há duas fontes da vinda desse poder, certo? O problema é identificar se é algo maligno ou se vem do Espírito de Deus. Isso a gente só encontra através das Escrituras. Amém, Renato.